nessa aula aqui nós vamos falar sobre o mago. Quem que é o mago dentro aí dos arcanos maiores? Lembra que eu falei para vocês? Se a gente fosse comparar em relação à criação do universo, surgimento do universo, os arcanos maiores, o louco, ele seria o nada absoluto que representa a explosão primordial? O mago é essa explosão primordial. Ele é quando o nada absoluto vai se transformar em alguma coisa. É essa explosão. Olha aqui os braços do mago. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Com certeza você já ouviu essa frase. Muita gente acha até engraçado. É a lei da correspondência hermética. Eu sugiro para vocês, inclusive, dar uma lida no Kybalion. Tá aqui, para vocês buscarem aí, conhecer. E ler um pouquinho sobre... Essa obra é bem legal. E estudar um pouquinho das leis herméticas, né? Para vocês poderem também comparar. No caso, traçar analogias com o tarô. Como eu sempre falo, temos que traçar analogias com o tarô e assim trazer uma compreensão maior, não nos prender a palavras-chave. Então é basicamente isso. É aquele que traz, ele transforma. O que que o mago faz? Ele faz a magia. Ele transforma. Ele tira do nada e traz para o todo. Compreenderam? Seria basicamente, ele comunica, ele traz do mundo abstrato para o mundo concreto, ele tira do mundo concreto e joga no mundo abstrato. Imagina isso numa metáfora como se fosse uma magia. Ele tira aqui do concreto e joga a energia no invisível. E ele tira a energia do invisível e traz aqui para o mundo visível. E o que o mago tem? O mago é aquele que está sempre estudando. Ele não é bruxo. Não confundem mago com bruxo. Bruxo é uma coisa totalmente mundana. O mago é aquele que está sempre em busca da sabedoria. Seja esse conhecimento científico, seja esse conhecimento esotérico, ele está sempre estudando tudo e tentando aliar uma coisa a outra. Então, justamente, como eu disse, né, ele junta o mundo visível com o mundo invisível. Ele é aquele momento na nossa vida que a gente assume um compromisso de uma maneira séria e a gente vai tentar resolver da maneira mais racional possível, usando esse arquétipo que existe do mago dentro da gente. É justamente isso. E muitas vezes numa leitura, o mago vem pedir pra gente iniciativa, realização. Vamos lá, cara, vamos iniciar. Lembra? Ele está iniciando a jornada. É aquele momento realmente. É a energia que a gente precisa. Então é justamente esse uso do intelecto, que muitas vezes da nossa racionalidade, que a gente precisa para resolver um problema. Ele é um arcano bem complexo, ele não é um arcano muito simples não. Muita gente tem dificuldade para compreender o mago. Ele tem o poder de manipular, de controlar tudo aquilo que ele necessita. Aqui na mesa do mago a gente pode ver que a gente tem aqui, né, os 4 elementos, os 4 naipes do tarô, 4 objetos aqui magísticos, né? A copas, que representa as emoções, elemento água, o naipe de ouros ou pentáculos aqui, que seria pentáculos no tarô do Waite, que representa a matéria, o bastão aqui, ou a varinha, né, que representa o elemento fogo, o naipe de paus, e, no caso aqui, a adaga, que representa o naipe de espadas, a racionalidade. Ele tem um símbolo do infinito na sua cabeça, que representa as infinitas possibilidades com que você, o mago, no caso, o consulente, o tarógrafo, está lidando naquele momento. E representa justamente a junção, a harmonia desses elementos para tentar controlar, manipular e trazer uma solução. Então, dessa grande metáfora, o que o mago representa? Ele representa aquele momento que a gente precisa na vida agir, que a gente precisa fazer as coisas. A gente tem que enxergar o problema de uma ótica muitas vezes racional e aliar não só o racional, como também com a nossa intuição. Seria basicamente isso. Isso que o mago faz. Ele transforma, ele lapida. E muitas vezes dentro de uma leitura, essa carta vem dizer pra gente que ela vem mostrar o caminho, mostrar um caminho que a gente precisa realizar
para a gente transpor as dificuldades que a gente está vivendo naquele momento. Nós somos capazes. Basta a gente querer sentar, pensar e realizar. Nada cai do céu. O conhecimento do mago não cai do céu. O mago ele tem a consciência que ele precisa batalhar, estudar, buscar o autoconhecimento, se abdicar de muitas coisas para poder realizar. Ele é justamente essa energia dentro de uma leitura. E no plano material, ele representa justamente novas oportunidades, contratos, a necessidade que nós temos de desenvolver novas habilidades, buscar novos conhecimentos. Buscar conhecimento. Também pode representar, muitas vezes, mal aspectado, uma pessoa muito inteligente, alguma situação muito inteligente, algo inteligente que manipula, que tem aquela necessidade de controle sobre os outros. E no plano mental ele representa, como eu disse, a autoconsciência, a comunicação. Lembre-se que ele é regido por Mercúrio, a afinidade zodíaca dele é Mercúrio. Vocês vão aprender que na astrologia Mercúrio rege o pensamento, a racionalidade, a comunicação, a expressão. Então, ele representa tudo que está ligado à racionalidade, ao elemento ar. Justamente o desenvolvimento do autoconhecimento. Mal aspectado, ele, por exemplo, pode representar pensamentos aí superficiais, individualistas, egoístas, ou não superficiais no sentido que a pessoa está muito fora, ela está muito mais ligada aos seus próprios, digamos, aos seus próprios ideais, basicamente isso, né? Fora daquilo que está dentro ali ocorrendo no ambiente. E representa muita inteligência, sabedoria. Mas a sabedoria, existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria não aplicada e a sabedoria aplicada. O mago, ele aplica a sabedoria dele. Então ele não é aquela pessoa que vai estudar e não vai usar tudo aquilo que ela estuda no dia a dia dela. Não vai ficar só na teoria, ele vai aplicar. O mago está em busca do conhecimento. Ele representa isso. Busquem conhecimento. Muitas vezes numa leitura ele vai falar, olha, você precisa buscar conhecimento, você precisa estudar, você precisa usar mais seu lado racional para resolver esse problema. Ele representa o início de novas coisas, né, também, assim como o louco, mas já é o início de algo que já está ali materializado naquele momento. Então ele representa também a inteligência, a sabedoria aplicada, como eu disse, e também ele representa o poder do pensamento. E está ligado também àquele lance que eu acabei de falar no plano material, ligado justamente a, às vezes, uma pessoa que mentalmente ela tem um comportamento muito manipulativo, se a carta está mal aspectada. Então, assim, não vamos, como eu disse, nunca vamos nos prender a palavras-chave. Vamos tentar entender, compreender a energia do mago. E no plano emocional, ele representa justamente... vou explicar para vocês, quero explicar astrologicamente. Você lembra que eu falei que Mercúrio, vou falar um pouco mais sobre Mercúrio lá na frente, calma que a gente vai ter aula sobre astrologia, vocês já podem ir lendo, estudando isso tudo, buscando compreender. Então, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, lá na carta do louco, leiam sobre Urano, agora no mago, vão buscar informações sobre Mercúrio, tá? A afinidade dele, zodíaca com Mercúrio. Mas voltando aqui para o plano emocional. Então, no plano emocional, o que acontece? Como Mercúrio rege essa questão da expressão, da comunicação, da racionalidade, muitas vezes dentro de uma leitura pode representar uma pessoa que emocionalmente, se a leitura está ligada a algo emocional, a relacionamentos, coisas do tipo, que a pessoa está muito ligada à parte racional. São pessoas que tendem a misturar o emocional junto ao racional. E, dessa maneira, elas acabam parecendo ser pessoas frias. Mas, na verdade, elas não são pessoas frias, muitas vezes. Mas elas parecem ser. E como eu sempre digo, muitas vezes a gente não se enxerga da maneira como as pessoas nos veem. E é basicamente isso. Então, essa pessoa que tende a... Eu quero que vocês compreendam a essência do que eu quero falar que ele pode representar no plano emocional. Essa pessoa que tende a misturar a racionalidade com as emoções, ela também tende a ter um comportamento muito individualista. E aí sim, pode representar o individualismo, a frieza dentro de um relacionamento.
Mas também, bem aspectada essa carta, né? Não que isso também signifique que seja mal aspectada, tá? Tudo tem dois lados, dois pontos de vista. Toda verdade, né, é uma meia-verdade, tem sempre um ponto de vista diferente. Depende de quem está enxergando isso. Agora, já no âmbito das relações pessoais, aí, como eu disse, no âmbito emocional, essa pode também representar uma pessoa que exerce um fascínio muito grande sobre a outra, e vice-versa. E na mitologia grega, quem seria o arcano do mago? Hermes, que na mitologia romana, quando a Roma estava ali sob o domínio da Grécia, né, ele foi assimilado como Mercúrio. Olha que interessante. Depois leem sobre isso. E Hermes? Quem era Hermes? Hermes, filho de Deus, de Zeus e de Maia. Ele também era divindade, ali, o deus da fertilidade, das estradas, dos viajantes, dos embusteiros, dos magos, da magia. E ele também, né, Mercúrio, no caso, o Hermes, ele é o deus da inteligência, reza a inteligência, a comunicação, porque ele se comunica, ele caminha entre mundos. Hermes é aquele que interpreta a vontade do Logos. Ele tem, inclusive, né, ele tem o dom aí da divinação, né, da magia, ele interpreta a vontade do todo, do universo. Então, é como aquilo que eu disse, né, tudo que está em cima é como o que está embaixo. Ele traz do mundo abstrato para o mundo concreto, ele traz do mundo concreto e leva para o mundo abstrato. Leiam, por favor, sobre Hermes, a mitologia de Hermes, ou Mercúrio na mitologia romana, né, no caso a mitologia grega Hermes. E só para finalizar, Hermes era aquele que comunicava os sonhos, os pedidos dos homens, da humanidade a Zeus. Então ele interpretava a vontade do Logos também, e ele transitava entre mundos, assim como o mago. Então ele é a comunicação. E é justamente Mercúrio. Mercúrio, na astrologia, é o planeta da comunicação. E como eu disse, como é que a gente pode colocar aí o mago dentro de traçar uma analogia astrológica? Mercúrio. Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, regente do signo de Gêmeos, natural da casa 3, que é a casa, né? A gente vai falar mais à frente, mas que é a casa que fala sobre a escola primária, como seu pensamento foi moldado na infância, a vizinhança, os irmãos, os tios, as tias, as pequenas viagens, né? Olha que interessante as pequenas viagens. Regente do signo de Virgem, que é a natural da casa 6, a casa do trabalho, da dedicação, daquele que se dedica ao outro, ao próximo, aos bens da humanidade. Virgem tem muito disso. Dos detalhes, dos pequenos detalhes no dia a dia. Virgem é muito detalhista. Mercúrio. Mercúrio, ele rege a comunicação, o comércio, as viagens, o conhecimento, a sabedoria, a vontade de aprender, de buscar conhecimento. Isso que é o mago, a energia do mago. É a busca do conhecimento, a vontade, é a sabedoria aplicada. É como você aplica o seu conhecimento no dia a dia. E é como você vai aplicar o seu conhecimento naquele problema. É como você vai aplicar o seu conhecimento para começar um novo ciclo na sua vida, porque o mago também, como a gente viu, representa o início de um novo ciclo. É um ciclo que já começou, mas precisa ser assumido. Precisa ser assumido com sabedoria, com inteligência, com tudo aquilo que você somou ao longo da sua vida, toda a sua bagagem cultural que você vem ali absorvendo ao longo da sua vida. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a simbologia no arcano do mago. Primeira coisa que a gente pode notar é a varinha que ele tem nas mãos. Essa varinha aqui, ela tem dois polos. E é uma alusão à lei hermética da polaridade. Lembra que eu disse para vocês na aula do mago? Gente, estudem um pouquinho do Kybalion, ou leem no Wikipedia mesmo, né, na internet, no Google, sobre as leis herméticas. O que diz a lei da polaridade? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. E a gente tem também aqui na mão dele, né,
uma alusão aqui a outra lei hermética, que é a lei hermética da correspondência, que tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Essa questão da comunicação entre polos, que a gente falou realmente, né, na mitologia de Hermes, que transita entre os mundos, ou o próprio mago, que cria, tira do mundo material, leva para o mundo, no caso, imaterial, e vice-versa, né? É a sabedoria aplicada. A gente tira do mundo das ideias, da nossa sabedoria, da nossa mente, e aplica isso no mundo. Saber aplicar a sabedoria, o conhecimento, numa jornada que a gente está trilhando. A manta vermelha, como vocês já devem ter aprendido até aqui, que eu já falei algumas vezes sobre a cor vermelha, representa o elemento fogo, né? A paixão, a energia, viver a sua lenda pessoal. E a túnica branca, né, representa a pureza. Você lembra que a gente viu lá no Sol do Louco, falando sobre o branco? Um novo começo. Lembrando que aqui na apostila, vocês já devem ter tido acesso, já devem ter lido, sobre a escala de cores no Tarot Rider-Waite e as representações das cores. A varinha, a gente tem aqui, né, no caso na mesa dele, né, a varinha, a espada, o cálice, o pentáculo, os instrumentos do mago, né, a vontade, o intelecto, os sentimentos e o lido com a matéria. A vontade, né, no caso seria realmente a varinha, o intelecto, a espada, né, o racional, o cálice seria os sentimentos, as emoções, e o lidar com a matéria, o lido com a matéria, o pentáculo, o mundo material. E são os 4 naipes do tarô, certo? E o mago possui os instrumentos, e ele possui não só os instrumentos, mas, como eu disse, o conhecimento para manipular esses instrumentos, esses elementos. Essa é a grande metáfora disso. As rosas vermelhas que a gente pode ver aqui representam o florescer espiritual. E a gente tem aqui o símbolo, né, algébrico, o símbolo aqui do infinito, que fala sobre o eterno movimento dos ciclos, as infinitas possibilidades. E a gente tem uma outra lei hermética aqui, a lei hermética da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra a todo momento. E vou falar mais um pouquinho aqui sobre, no caso, as mãos do mago. Né? Como eu disse, é uma alusão à lei hermética da correspondência, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo. E significa que... Como é que eu quero explicar isso para vocês? A perspectiva de vida, ela sempre muda de acordo com as referências que a gente possui. E a nossa perspectiva mundana, nós como seres humanos, nós temos uma perspectiva de mundo limitada. Olha, é muito importante vocês compreenderem isso. E eu vou dar 2 exemplos. Na Bíblia está escrito que Deus fez o homem à sua semelhança. Ou será que foi o homem que fez Deus à sua semelhança? Que criou a imagem de Deus? Não que Deus não exista. Existe uma energia, uma vontade suprema do universo, sim, chamada Deus, aquilo que está em todas as coisas, mas não como uma figura humana. Como a gente tem uma visão de vida limitada, a gente tende sempre a espelhar a nossa visão em tudo o que a gente deseja. Então, seja na nossa imaginação, nos nossos pensamentos, a gente sempre vai espelhar a nossa visão de mundo. Vou contar uma coisa interessante para vocês. Uma vez eu estava numa palestra da Rosa Cruz, falando sobre o conceito de bem e o conceito do mal. E nessa palestra a gente assistiu um filme, logo depois. E esse filme era um filme sobre alienígenas. Parece engraçado isso que eu vou contar. Mas era justamente, o tema era o seguinte: o homem ele faz tudo à sua semelhança. Porque sempre que alienígenas, né, nos filmes, eles são retratados como são sempre os maus da história, né? Porque o ser humano, ele criou o conceito de mal. É como ele enxerga, ele só consegue enxergar o bem e o mal. Ele não consegue sair dessa visão limitada. É como a questão de Deus, né? A gente tende sempre a espelhar o lado imaterial como a gente vê aqui. Mas será que é realmente como a gente vê aqui? Nós não temos nenhum conhecimento necessário para saber como é lá. Então a gente sempre vai criar isso
de acordo com a visão que a gente tem aqui. E basicamente a vida é assim. Por isso que o mago, a importância da sabedoria aplicada do mago é muito forte. A gente tem que aprender, né, que a nossa atenção está tão concentrada aqui nesse microcosmo que a gente vive, que a gente não percebe o macrocosmo que está à nossa volta. E agora vamos falar sobre o cinto do mago, que é um Ouroboro, ou Ouroboros. É uma serpente mordendo a sua própria cauda, né? Um dragão mordendo a sua própria cauda, que é uma figura mitológica, e muitas vezes até pode ser encontrada em algumas religiões, está presente muito em textos antigos da Grécia, do Egito, da Índia, do Japão, né? E representa justamente a criação do universo, a continuidade, o eterno retorno dos ciclos, né? O renascimento. Tudo aquilo que sai da Terra volta para a Terra. Interessante. E no Yoga, o Ouroboros representa a energia do Kundalini, o poder divino que pode ser despertado dentro de todos nós. E no gnosticismo, essa cobra representa a alma do mundo, bem como também a eternidade. E para finalizar, o fundo amarelo, como a gente viu no Arcano do Mago também, que representa a busca da iluminação, o caminho da iluminação espiritual. E isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do Mago. Nosso próximo arcano agora é o Arcano da Papisa.